Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui com vocês para a gente falar um pouquinho sobre um tema bastante sério: a violência doméstica e familiar contra a mulher. Nesse momento, em todo o mundo, milhares de mulheres de diferentes classes sociais, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível de educação, idade ou religião são vítimas de violência no âmbito doméstico e familiar. E o que é a violência doméstica e familiar contra a mulher? No Brasil, a Lei 11.340 de 2006, a Lei Maria da Penha, diz que a violência doméstica e familiar contra a mulher é aquela que advém de qualquer ação ou omissão baseada no gênero, que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, dano moral ou patrimonial. E essa violência pode ocorrer tanto no ambiente doméstico, com ou sem vínculo familiar, no âmbito da família, inclusive por aquelas pessoas que possuem laços naturais, laços de afinidade, ou que por vontade expressa se reúnam nessa família, ou em qualquer relação íntima de afeto, residindo ou não juntos. A aplicação da Lei Maria da Penha independe de orientação sexual da mulher. Em se tratando de violência doméstica e familiar contra a mulher, a vítima, nós sabemos, é a mulher. E quem é o autor? O autor pode ser qualquer pessoa. As agressões mais comuns e frequentes de serem vistas são aquelas praticadas pelo marido, pelo ex-marido, pelo companheiro, ex-companheiro, namorado, ex-namorado da vítima. Todavia, outras pessoas como o pai, o avô, o irmão, o filho, o tio, o genro, o patrão, ou mesmo a avó, a tia, a irmã, a sobrinha, a filha ou a patroa da vítima podem ser autores de violência doméstica e familiar contra a mulher. E quais são as formas de violência doméstica e familiar contra a mulher? Segundo a Lei Maria da Penha, a violência física, a violência psicológica, a violência sexual, a violência patrimonial e a violência moral caracterizam as formas de violência doméstica e familiar contra a mulher. A violência física normalmente é caracterizada pela ofensa ou integridade à saúde física e corporal da mulher. Como exemplo, a gente pode citar tapas, murros, pontapés, estrangulamentos, sufocamento, queimaduras, lesões com facas e canivetes, entre outras ocorrências. A violência psicológica é caracterizada por danos emocionais, por diminuição da autoestima, degradação ou controle das ações, comportamentos, crenças e decisões dessa mulher. E normalmente a gente verifica por meio de ameaças, de constrangimentos, humilhação, manipulação, isolamento, uma vigilância constante, perseguição quanto mais, com insultos, chantagem, ridicularização, limitação dessa mulher do direito de ir e vir e principalmente uma proibição de contato com outras pessoas, principalmente amigos e familiares. Já a violência sexual é caracterizada por relações sexuais indesejadas. A violência patrimonial pela retenção, subtração parcial ou total de seus bens, objetos e valores, e a violência moral por atos de calúnia, difamação e injúria. Como eu posso identificar os sinais de violência? Primeiramente, é importante destacar que esse tipo de violência é uma violência silenciosa, que ocorre normalmente entre 4 paredes, onde estão presentes apenas o agressor e a vítima. Apenas pela observação, muitas vezes a gente consegue detectar que uma mulher possa estar sendo vítima de violência doméstica. E se você presenciar ou se você souber de um caso como esse, denuncie, você pode salvar uma vida. É muito importante que a gente não se cale. A omissão em relação a uma situação como essa pode representar um diferencial na sua vida e na vida da pessoa que você poderia salvar. Denuncie. Existem muitas frases e mitos comuns em relação à violência doméstica e familiar. Quem já não ouviu? Roupa suja se lava em casa. Em briga de mulher, não se mete a colher. Ela apanha porque gosta ou porque provoca. O agressor só agiu dessa forma porque tem problemas com álcool, com drogas, é doente mental.
ou então não sabe controlar as suas ações e suas emoções. Se o caso fosse realmente grave, a vítima teria abandonado o agressor. Isso acontece em casos de famílias problemáticas, de baixa renda. E é fácil identificar o tipo de mulher que apanha. Esse tipo de pensamento é preconceituoso. Esse tipo de pensamento em nada contribui para que a gente possa erradicar do nosso meio esse tipo de violência e evitar que muitas mulheres morram, que muitas mulheres padeçam em uma situação como essa e não tenham coragem de agir porque tem medo, porque não sabem o que fazer ou porque não se sentem apoiadas. Não sejamos preconceituosos. E por que, mesmo diante de uma legislação que ampara as mulheres, mesmo diante de mecanismos para denúncia, muitas mulheres permanecem nessa relação violenta? Gente, muitos são os motivos. E a nós não cabe julgarmos. Essas mulheres, elas precisam de ajuda, elas precisam de apoio. Existem muitas coisas envolvidas nessa situação. Nenhuma mulher se envolve em um relacionamento ou se vê vítima de uma violência porque sonhou com isso. Existem coisas aí envolvidas e que são de cunho pessoal, que somente elas poderão discernir o que está em jogo. Em muitas situações a gente vê que a denúncia pode representar um rompimento de uma relação ou mesmo o cumprimento de determinadas ameaças. A gente pode pensar que a vítima possa ter vergonha ou receio de procurar ajuda porque ela não quer ser julgada pelos familiares e nem julgada pelos amigos, até porque quando ela é vítima de um agressor e esse agressor é o seu marido, é o seu companheiro, é o seu namorado, é natural com que as pessoas falem, foi você que escolheu. Além disso, a gente tem aquela sensação de fracasso e de culpa. Nada disso teria acontecido se eu não tivesse me envolvido. A gente tem muitas vezes também aquela mudança ou mesmo uma esperança de que aquele parceiro escolhido, ele mude o seu comportamento. Algumas têm a questão da dependência econômica, uma preocupação com a situação dos filhos, em relação mesmo à guarda, em relação aos alimentos, em relação a como é que essas crianças vão lidar com esse tipo de situação. Porque uma mulher, muitas vezes, e uma mulher que seja mãe, ela coloca os seus filhos em primeiro lugar. Além do que, há muita discriminação, há muito preconceito. Sem contar em determinadas situações que a gente já pode se dizer assim, que tivemos uma evolução, mas ainda há descrédito nas instituições. Muitas vezes pela falta de preparo das pessoas que estão ali para atender e pelo comportamento que elas adotam em relação às vítimas que as procuram. Bom, mas e se eu for a vítima? O que eu devo fazer? Primeiro, coloque seu orgulho de lado, coloque seus medos de lado e procure ajuda. Não se furte a pedir ajuda de amigos, de familiares, de pessoas desconhecidas. Evite situações de conflito em lugares onde você esteja sozinha. Na hora que esses conflitos aparecerem, se você estiver em local onde haja objetos perigosos, saia desse local, porque eles podem ser utilizados pelo agressor contra você. Se você tiver filhos, ensine aos seus filhos a deixarem o local e se afastarem de você no momento da violência, para que eles possam também pedir ajuda. Guarde com você números de telefone de emergência, documentos importantes em local seguro. Separe alguns objetos e roupas de primeira necessidade para você e para os seus filhos, para que se houver uma emergência você tenha como sair de casa. Pense que se você procurar ajuda,
é melhor para você. Hoje, além dos canais de atendimento, dos vários canais de atendimento, o Disque 180, o 190, em Brasília, aqui a Polícia Civil do Distrito Federal no 147, você tem condições de buscar ajuda e de ser salva desse tipo de situação. Não tenha receio. Nós precisamos ter coragem de agir no momento em que a gente se vê numa situação conflituosa que pode representar a nossa vida. Procure alguém, converse, saia dessa situação. Sempre há uma luz, sempre há algo que possa ser feito que te desobrigue a essa situação. Não se cale, peça ajuda, denuncie. Além disso, procure sempre alguém que possa te ajudar. Se você estiver machucada, procure atendimento especializado, atendimento médico. Se você sofreu ameaça por telefone, informe as pessoas de sua confiança. Grave, se possível, para que possa ser apresentado quando for necessário. Se você sofreu a violência, não deixe de comparecer ao Instituto Médico Legal para fazer um exame de corpo de delito, que é uma prova muito importante. Se você foi vítima de violência sexual, apresente a sua roupa ou os objetos utilizados por você durante o ato de violência, que podem servir como prova. Se você está em perigo e não tem um local seguro para ficar, procure ajuda nos centros especializados, na delegacia, em uma casa-abrigo do seu estado. E se você já registrou a ocorrência e o agressor continua violento ou está descumprindo as determinações da lei, comunique esse fato à delegacia. Acredite, alguma providência deverá ser adotada, não se cale. Como a gente disse, várias são as maneiras de se praticar a violência contra a mulher. E na maioria das vezes, na maioria dos casos, o agressor não cessa na primeira agressão. Esse fato se torna comum a cada dia. A tendência é que eles se tornem mais comuns e que se tornem mais graves. Alcoolismo, outros vícios, não são fatores determinantes para a prática criminosa. Por intermédio da ocorrência policial, por intermédio das polícias, por intermédio dos centros especializados, por intermédio dos mecanismos de comunicação, informe que você é vítima de violência, peça ajuda. A Lei Maria da Penha, ela traz uma série de medidas protetivas que podem ser solicitadas por você no momento de um registro de uma ocorrência. Todavia, o que é muito importante, atuem com seriedade. Não utilizem a Lei Maria da Penha de forma indevida, porque ela também pode se voltar contra você. Não noticie uma ocorrência que não tenha sido real. Não são raros os casos em que muitas mulheres se utilizam indevidamente da lei para tentar prejudicar o seu parceiro. Isso não compensa. Mas dia menos dia, a justiça chega à verdade dos fatos e a situação se reverte contra você, sem contar que a gente faz com que a lei seja fragilizada. Ela existe e ela precisa ser valorada e aplicada às pessoas que realmente são vítimas desse tipo de crime. Seja consciente.